Galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de lógica do livro do Cardeal Mercier. Lembre-se que pode curtir, comentar, compartilhar, ajudar a gente com um Pix no tipa.ai. Não precisa se cadastrar nem nada, né? Mas você precisa se inscrever no canal, beleza? Então, no último vídeo nós chegamos até a causa material distante da ordem lógica, né? E agora a gente vai falar das proposições que são a causa material próxima, né? Eu falei que o Cardeal Mercier mudou essas categorias, essa divisão através das edições. E como eu acho que na terceira parte, que é a parte dos raciocínios, vai ter pouca coisa, eu acho. ah, eu vou explicar o que eu acho a respeito dessa divisão, né? Porque que melhorou um pouco quando ele colocou os juízos dentro da causa formal, da lógica, mas porque eu acho que essa classificação é bem difícil e não é perfeita, né? Então, o que é. A gente vai falar então das proposições, dos juízos. O que é mais importante aqui é ele vai começar a fazer os tipos de divisão que a gente pode fazer dos juízos. Então, tem a divisão material, formal, né? Segundo a quantidade, segundo a qualidade e basicamente isso. Então, vamos começar das mais fáceis que eu deixei para depois. A divisão formal começa com o tipo de união, né, que é se ela é afirmativa ou negativa, quer dizer, se ela afirma, né, ou nega alguma coisa do sujeito, e a modalidade, né, que seria apodítica, assertórica ou problemática. A apodítica trata da necessidade, né? Apodítico é indestrutível em grego, né? Assertórica, ela só afirma, não diz que é necessário, né, mas ela diz que é. E a problemática, na verdade, só afirma a possibilidade, né? Então, na verdade, a primeira parte, que é o tipo de união, os outros autores chamam de qualidade, né? Qualidade afirmativa, qualidade negativa. O cardeal Mercier não usa essa classificação, ele chama de qualidade da proposição se ela é ah, verdadeira ou falsa, né? Isso que é a qualidade, para ele, qualidade é verdadeiro ou falso, enquanto para os outros autores, qualidade é se ela é afirmativa ou negativa. Tem a quantidade, que é universal, particular ou singular, e ele discute um pouquinho o valor do predicado, né? Então ele aborda o fato de predicado da afirmativa ser. Ah, isso aqui é bem interessante. Quando, quando a gente fala assim, mais para as regras do raciocínio, do silogismo, né? A gente fala que as afirmativas não distribuem o predicado, né? E as negativas distribuem o predicado, né? Mas isso com relação à extensão, né? Com relação à intenção ou à compreensão, né? Que são a mesma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, se a gente fala um homem não é um morcego. Aí fala, bom, mas os morcegos são mamíferos e o homem também. Sim, mas não é isso que a gente está querendo dizer. A gente está querendo dizer que o homem não tem todas as notas do, do morcego, né? Então, quer dizer, quando a gente nega o sujeito o predicado do sujeito, a gente está dizendo que ele não tem, a gente está negando parte dele, né? Ao menos pelo menos tem pelo menos alguma coisa no predicado que o sujeito não tem, né? Então tem pelo menos alguma coisa no morcego que o homem não tem. Mas nas afirmativas a gente usa totalmente. Então quando a gente diz o homem é mamífero é porque o homem tem todas as características do mamífero. Então quer dizer, então quando eu afirmo algo de um sujeito, eu na extensão o predicado eu não uso o predicado inteiro. Então quando eu digo o homem é mamífero, eu não estou dizendo que todos os mamíferos são homens. Então na extensão, a afirmativa usa parte do predicado, mas na intenção ela usa inteiro. Porque eu estou dizendo que o homem tem todas as características do predicado, que é mamífero. E nas negativas, o contrário. Então, se eu digo nenhum homem é um morcego, eu estou dizendo que todos os homens são. Nenhum homem é nenhum dos morcegos. Eu estou excluindo todos os homens de todos os morcegos, né? Mas com relação à intenção, não é assim, porque tô sendo bem repetitivo, né? Mas ah, eu estou dizendo que os homens não têm, ao menos uma característica do morcego, eles não têm, né? Não significa que eu estou excluindo dos homens todas as características do morcego.
Ele vai falar um pouquinho de como que é a contradição, que eu achei que o Padre Jorge não falou disso, o quadro de oposição nas, na lógica modal, né? Então, seria bom colocar essa imagem depois no vídeo, tá? Mas ele imagina assim, você tem, ah, aqui está em francês também, então não adianta, mas é necessário que a coisa seja assim, né? Essa afirmação, ela tem uma subalterna, que é não é impossível que a coisa seja assim, ou é possível que ela seja assim, né? Do outro, eu tenho a contrária, que é impossível que ela seja. Então tem é necessário, é impossível, dos dois lados ali do quadro. Aí na linha de baixo, ela é possível que seja, é, é possível que ela não seja, né? Então a gente substitui a e o por é necessário, é impossível, é possível e é possível que não seja assim. Então é necessário que seja assim. A, se é, a subalterna dela não é impossível, se é impossível que ela seja assim, a subalterna não é necessário, né? Então tem as contraditórias, todo aquele quadro da oposição igual no na lógica nas categóricas, né? Então, vamos para a parte mais importante, que é a divisão material dos juízos. A divisão material trata se a matéria é contingente ou necessária, né? Então, se elas são analíticas, se elas são sintéticas, né? Ou se elas são, vamos dizer assim, racionais ou empíricas, né? Que tem a ver com o assunto do qual você está tratando, por isso matéria, né? Independente da proposição, a matéria do assunto do qual você está falando. E o que acontece é que nessa questão de dizer se ela é analítica ou a priori ou sintética, né, o Kant se meteu a dizer coisas a respeito desse assunto e o cardeal Mercier vai fazer uma leve crítica aí ao Kant, né? Então vamos lá. Quanto à matéria, os juízos podem ser de matéria contingente ou necessária. A necessidade de relação entre os dois termos é tanto essencial, tanto corolário da essência. Isso para as necessárias, né, para as analíticas. Nos dois casos, ela se verifica cada vez que a essência do sujeito é dado. Ela é, portanto, independente, não importa qual condição tomada além da essência do sujeito. Então, a gente pode falar que ela é absoluta, né? Então, ele dá alguns exemplos. O todo é maior que uma de suas partes. 2 e 2 são 4. Numa multiplicação, o multiplicando pode virar multiplicador sem que o produto seja alterado. Como a gente diz, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, todas as proposições das ciências exatas, ele diz aqui, ciências exatas, acho que ele está falando mais da matemática e da geometria, né? Porque na física você tem proposições, muitas que são experimentais, não são necessárias, né? Da mesma forma, o ser criado é finito, o ser espiritual é imortal. Então, aqui são proposições em matéria necessária. Essa matéria é fornecida seja pela essência, seja pelas propriedades do sujeito. Então, trata-se então eu escrevi um comentário, né? Trata-se então da necessidade lógica, já que o acidente é inseparável, né? Mas a propriedade também ela está sempre presente, sempre que a substância está presente, né? A propriedade não vem sem a essência da qual ele é, o ser da qual ele é propriedade, né? Então aí ele vai dar alguns exemplos de matéria, essas todas são matérias necessárias, acho que deu para perceber, né? Então ele vai falar algumas matérias contingentes. O sol esquenta a pedra sobre o qual ele lança seus raios, a água tem seu máximo de densidade a 4 graus Celsius, e todas as proposições gerais que exprimem leis da natureza hipoteticamente necessárias, né? Então são proposições de matérias contingentes. O que distingue esses dois tipos de proposição é que a verdade das primeiras nos aparece ou pode nos aparecer independentemente da experiência. Eu acho essa expressão horrível, porque você teve experiência de partes e de todos, né? E então a gente vai ver que os escolásticos usam um termo para essas proposições que é bem mais interessante, né?
Quer dizer, você tem ideias a respeito da experiência? No Aristóteles que falava que tudo que está no intelecto está antes nos sentidos, né? Então você só sabe das coisas que você teve experiência delas, né? Então, os, quando você pega alguns livros de lógica que vieram mais de Descartes para frente, eles falam de ideias inatas, né? Então, mas teoricamente você tem que provar que essas ideias existem, né? Mas a princípio, o cardeal Mercier diz que elas, essas proposições nos aparecem independentemente da experiência. Tanto que a natureza, então, tanto que o conhecimento da verdade das segundas está subordinada à constatação do fato, a uma verificação da observação da experiência. Beleza, né, quando eu pego, por exemplo, se eu formei a ideia de vaca e a ideia de preto, né, eu nunca vi uma vaca preta, não tem como eu saber se existem vacas pretas ou não, né? Eu não consigo, só analisando os dois conceitos, eu não consigo saber se realmente alguma vaca é preta, né? Eu preciso ir lá e ver uma vaca que seja preta, né? Então, aí ele faz uma pequena noção, né? Ele vai falar das divergências de interpretação da divisão precedente. Então ele fala assim, aquilo que nós chamamos de proposição em matéria necessária, os escolásticos chamavam de propositio per se, modus dicendi per se. Ele dá o nome em grego também, eu não vou tentar ler. Bom, seria xat auto, né? Aristóteles, não sei se é assim que lê. Mas o que nós chamamos de proposição em matéria contingente, os escolásticos chamavam de propositio per accidens, modus dicendi per accidens. Então, se não me engano, é xata symbebexos, não sei. Realmente não sei. Então, chama-se várias vezes, né? Chama-se. Meu Deus, a palavra tá me escapando. Chama-se usualmente, né, as proposições de matérias necessárias, de proposições necessárias a proposições a priori, anteriores à experiência e independente dela, racionais, puras, absolutas, metafísicas, né, são todos nomes para as proposições de matéria necessária. Então, e opostas a elas, né, temos as proposições de matérias contingentes, que também são chamadas de a posteriori, empíricas, condicionais, físicas, mas o modo de expressão mais usado depois de Kant é o de proposições analíticas para as necessárias, né? E sintéticas para as ah, contingentes, né? Contingente, você sabe, né? Aquilo que não é necessário. Esse é o significado da palavra em português, né? Então agora a gente vai começar a ver o que o Kant achava dessa definição e o cardeal Mercier vai criticar um pouquinho. O que entendia o filósofo de Königsberg, gostaram da pronúncia? Königsberg, né? Porra, eu acertei o K e errei o Berg, mas tudo bem. Königsberg, por proposições analíticas e proposições sintéticas. Uma proposição analítica é, para ele, aquela que unicamente o, o P, né, o predicado, está contido na essência do S, que é o sujeito. De maneira que o espírito pode o encontrar, né, por uma análise simples. É ele que usa a palavra dégager, dégager em francês é identificar, tirar. Toda outra proposição é, segundo ele, sintética. Então, se temos textualmente o sujeito, vamos lá, ele fala assim: em todos os juízos, ou se concebe a relação do sujeito a um predicado, em que se concebe, ele é possível de duas maneiras, né? Ou o predicado B pertence ao sujeito como qualquer coisa já contida no sujeito, né? Ah, ainda que seja de uma forma escondida, né? Então é um julgamento analítico, ou qualquer coisa ligada a esse sujeito e que está localizado, na verdade, fora dele. Então, um julgamento sintético. Então, se está dentro do sujeito, né? Quer dizer, ele é analítico. Se não está dentro do sujeito, ele é sintético, né? Então, você vê que mas se o sujeito estiver dentro do predicado, entende? O Kant, a princípio, não disse isso. Os juízos analíticos são, portanto, aqueles no qual a união do predicado com o sujeito é concebida como uma relação de identidade.
eh, aqueles ou aquela união é concebida sem identi que é concebida sem identidade, são julgamentos sintéticos. Então nós podemos, assim, nomear os primeiros como explicativos, porque eles não juntam nada, trazendo o P, relacionando o P com S, mas não fazem nada senão decompor por meio da análise o S nos seus diversos elementos. Os segundos são extensivos ou instrutivos, porque eles juntam ao conceito do S um P que já não estava contido antes, né? Então, ok. Então, após essa citação aí do Kant, né? O Cardeal Mercier fala assim, que a maior parte dos autores modernos, infelizmente, aceitou essa definição do Kant, né? Confiou no Kant, mas ela está reduzida aos casos, né, em que a análise da essência do sujeito dá origem ao predicado, né? E as outras proposições teriam que ser necessariamente sintéticas, né? Então ele fala assim, o Kant não poupou esforços, né, de mostrar que as maioria das proposições fundamentais das ciências da matemática e da metafísica não são analíticas, no sentido que o Kant dá esse termo, mas, e são, portanto, sintéticas, né? Tudo que não é analítico você joga no sintético, né? Mas você tem que entender aqui, então, analítico é só metade entre aspas, né, do que é analítico. Que se o sujeito está dentro do predicado, para o Kant não seria analítico, né? Então, alguns exemplos de proposições que se achava, ainda muita gente acha analítica e Kant acha sintética, são a linha reta é a hum, mais curta, a linha reta entre dois pontos é a distância mais curta entre eles, né? Seria assim. Ah, então, tudo que vem à existência demanda uma causa, né? E que seria o princípio de causalidade. Então ele vai mostrando vários exemplos de proposições que para ele não são ah, empíricas, não são analíticas, mas sintéticas. Eu acho que até, tipo, por exemplo, acho que um exemplo famoso é que 7 mais 5 é 12. Para o Kant não. Eu acho estranho que o Kant acha que se você fizer a análise de 7 mais 5 você não encontra 12, né? Você não encontra nada, né? Não teria. 12 não está contido na ideia de 7 mais 5. Eu acho que esse é um exemplo que se dá. Deve ter sido um exemplo que o próprio Kant usou, porque eu já vi várias vezes em, em explicações, né, a respeito. Mas, então, se você concorda com a definição do Kant do que é um juízo, deixa eu só corrigir meu texto aqui de um juízo analítico, né? Você está reduzido a duas opções. Ou você deve contestar as características de necessidade e universalidade da ciência, como em detrimento, né, dos limites da observação, quer dizer, você tem muitas coisas nas ciências que não são necessárias, né? Que seria o positivismo, né? Você só pode saber mesmo aquilo que é empírico, né? E você não tem realmente aquelas verdades analíticas, né? Como tudo que chega à existência precisa de uma causa, né? Que você vai voltando até a causa primeira que é Deus, né? Então você não pode afirmar, por exemplo, que Deus existe, né? Você só pode ter ciência, só, né? Aquilo que é empírico. Ou você pretende, ainda assim, manter esses caracteres, mais, essas afirmações, mas sem ah, confiar muito neles, que seria o subjetivismo kantiano, né? Uma explicação um pouco simples, imagino, do que seja esse subjetivismo kantiano, né? Mas quer dizer, ah, é, você acha que é assim, né? Você não é que as coisas são assim, é que você não sabe se elas são assim de verdade, mas é que a sua mente entende elas assim, né? Aquela coisa, você não sabe se o inconcebível realmente é impossível. Tem coisas que a gente acha que é inconcebível, mas talvez elas existam, né? Só que a gente não consegue concebê-las, né? Ah, bem diferente dessa definição estreita, era, com Aristóteles e São Tomás de Aquino, a noção de juízo em matéria necessária. Uma proposição é necessária, segundo eles, se nós vemos, ou se nós quisermos, né, analítica, né? Então é necessário analítica, da Duedum Valerkin,
por causa de um valor que não depende da experiência e, por consequência, eh, d- passa os limites, né? Não somente porque o P está contido na essência do S, mas ainda, sempre que o S está contido no P. É que essa frase em francês está difícil. Uma proposição necessária segundo eles, ou se você quiser analítica, do E, porque às vezes quando eu fui copiar o texto dotada ah, de um valor, né, que não depende da experiência, ah, né, não quer dizer tanto se o S está contido no P quanto se o P está contido no S. Então tem dois tipos de proposições analíticas ou necessárias. Ah, a verdadeira, o, a verdadeira designação usada pela Aristóteles e pelos escolásticos, né, ah, era quando nós temos propositio per se nota. Eu acho esse nome maravilhoso, maravilhoso, quer dizer, que eu realmente tenho muito problema com a ideia de, problema entre aspas, com a ideia de ideias inatas, né, ideia que independe da experiência, que o cara passa a vida inteira tendo, por exemplo, quando você fica 5 minutos sem fazer nada, você entende que uma parte desses 5 minutos é menor do que o todo desses 5 minutos. Então o cara passa a vida inteira sem, eu não ia falar isso, mas porque eu posso estar bem enganado, né? Mas ele passa a vida inteira tendo experiência de partes sendo menores que os todos, né? Qualquer coisa que você vê, você consegue imaginar que uma parte dele é menor do que o todo, né? E de repente, quando ele está com 40, 50 anos, ele passou a vida inteira tendo essa experiência e ele fala a ideia, o juízo, a parte é menor que o todo, independe da experiência. Então, bom, mas como que você sabe disso, né? Depois que você teve essa experiência várias vezes, ela se tornou natural para você, você faz sentido, você acha isso, né? Mas ninguém sabe, né? Pelo menos eu acho isso, né? Mas os escolásticos chamam essa proposição de proposição per se nota. Então, é reconhecível por si mesma. O contrário disso é uma proposição per aliud nota. Então, aliud, né, em latim, vamos ver se o meu latim está bom. Aliud, né? Oh, meu Deus. Aliud em latim é por outra coisa, né? Então, a proposição você nota por ela mesma ou por outra, né? Ou por outra coisa, né? É uma proposição cuja relação é conhecível? Não, acho que eu copiei errado aqui, porque ó, a proposição per se nota se opõe à proposição per aliud nota. Então, a proposição per se nota é uma proposição cujo rapport, né, cuja relação é conhecível sem intermediário. Ou os termos, em termos mais positivos e explícitos, é uma proposição tal que a necessidade da relação entre o predicado e o sujeito se impõe pela definição mesmo do sujeito e do predicado. Então, quer dizer, quando eu olho, por que eu acho que isso é interessante? Quando eu penso, por exemplo, numa frase, toda vaca é mamífero, se você entender o conceito de vaca e de mamífero, você entende que essa proposição é necessária. Você não precisa, você olhou para uma vaca, né? Então você teve experiência, mas você não precisa mais de uma vaca para saber a relação entre essas duas coisas, né? Mas eu dei o exemplo de uma vaca preta, né? Não adianta você formou o conceito de vaca, por exemplo, de uma vaca branca, e você tem o conceito de preto de alguma outra coisa preta que você viu. Você não consegue, com essas duas ideias, saber se existe uma vaca preta. Você precisa ver uma vaca preta para saber que as duas coisas podem, né, estar juntas, né? Por isso, quer dizer, a proposição analítica, você nota, só de você ter conhecido os conceitos, não significa que você tem os conceitos independente da experiência. Significa que depois que você teve a experiência, os próprios conceitos são suficientes para você entender a relação. E isso na per se nota, que a proposição é isso, é a relação entre os dois conceitos. Então, basta per se, a proposição, a relação entre os dois conceitos para você enxergá-la, né? E quando ela não é per se nota, ela é per aliud, né? Por outra coisa. Então, você precisa de algum ser que tenha em si mesmo esses dois conceitos, né? Ou você precisa de ver vários seres que não tenham esse conceito, né? No caso de uma negativa, né? Ou algum que não tenha, né? Dependendo do que você está querendo dizer, né?
Então, por isso que eu acho essa visão dos escolásticos bem melhor. Quer dizer, ele não necessariamente ela independe da experiência, mas você pode reconhecer a verdade da proposição pelos conceitos só. Agora, de onde vieram os conceitos? Vieram provavelmente da experiência, né? Apesar de que podem existir ideias inatas, mas isso eu não é a questão aqui, né? Nós entendemos, ouvimos São Tomás de Aquino nos dizer que a proposição conhecíveis por si mesmas são de dois gêneros. Primeiro, aquelas na qual a definição do sujeito é tirada do predicado, e o segundo gênero, aquela da qual a definição do predicado sai do sujeito. Não há senão esses dois gêneros de proposições necessárias ou conhecidas por elas mesmas. Pode parecer à primeira vista que há um terceiro gênero, aqueles no qual a relação necessária se produziria dependentemente da dupla definição do sujeito do predicado. Mas esse caso não pode se realizar porque, a não ser por termos relativos, né? Então, por exemplo, eu sou filho do meu pai, né? Também é pela relação, seria pela união, ao mesmo tempo pela definição dos dois termos. Ora, logo que dois termos correlativos são colocados em presença, cada uma das duas definições ah, nos prende, né, justamente a, a elas serem unidas, né? Então, eu não consigo entender um sem o outro, né? Entender um é entender o outro, né? Portanto, seria supérfluo colocá-las numa outra, como um outro tipo de proposição necessária à parte. Quantas proposições que seriam tais, né? Quantas proposições quantas proposições cuja definição os termos não seriam suficientes para colocar em relevo a necessidade da relação entre elas, elas não seriam conhecíveis por si mesmas, mas dependentes da experiência. Então, se elas não têm essa relação, né, de dependência entre os conceitos, elas são conhecíveis pela experiência. Elas não entrariam, portanto, nas categorias de proposições que nos ocupamos no momento. Assim, portanto, há dois tipos de proposição per se nota, e apenas dois. Então, o cardeal Mercier vai falar também que essa relação pode não ser tão evidente, né? Claro, às vezes você precisa pensar um pouco, né? Estudar bastante para entender a relação de necessidade entre essas duas coisas, né? Só você pensar no teorema de Pitágoras, né? Ele é uma proposição analítica necessária, mas para você sair dos axiomas da geometria para chegar no teorema de Pitágoras, dá um trabalhinho, né? Mas ainda assim ele é uma proposição necessária, apesar de você ter que fazer um monte de demonstrações para chegar nele, né? Então, ele dá uma conclusão, né, a respeito desse assunto. Então, nós podemos concluir, a partir dessas explicações, que a definição de juízo em matéria necessária, ou proposição per se nota, é muito mais larga do que a fornecida por Kant sob o nome de juízo analítico, né? A definição de proposição em matéria necessária compreende todos os casos, ou aqueles em que, ou pela análise do sujeito, da essência ou das propriedades exprimidas pelo predicado, quer dizer, naquele caso, eu acho que está meio errada a frase, né? Onde a análise da essência do sujeito nos fornece o predicado, né? Ou, ou por meio da comparação e combinação dos elementos dessa análise, o espírito chega a ver que o predicado está em conexão necessária com o sujeito. Nós entendemos, ouvimos longamente sobre essa definição do gênero analítico ao senso moderno do termo, e seu equivalente na escola, na filosofia da escola, quer dizer, a escolástica, ah, e que não pode haver noção mais importante para o problema fundamental da certitude, né? Isso é algo que ele vai falar, acho que no último livro dele. Então, galera, acho que é isso. Não sei se ficou muito confuso, muito chato, mas ah, por enquanto é isso. A gente volta então no próximo vídeo já falando do raciocínio, da causa formal da ordem lógica. E é isso. Muito obrigado. Lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever, comentar, se puder ajudar a gente no tipo aí. Muito obrigado. Até a próxima.